tento postar sempre informar, sabe? Eu falo, cara, é uma reeducação, a gente tem que reeducar Isso. nessa parte da alimentação. Então, eu sempre posto o porquê que eu tô fazendo, por que que é assim. Por exemplo, hoje é uma modinha, eu falo, pô, todo mundo, o YouTube, pô, assim, todo mundo tem acesso, todo mundo acha, viu um vídeo ali, fez um dia em casa, o cara acha que ele é perito, ele sabe, não sei o quê. Tudo bem, ok. Só que aí ele quer vir questionar algumas coisas, sabe? E eu sempre falo, pô, hoje todo mundo, é uma moda no Brasil, é quem hidrata mais a pizza. Tipo assim, é uma pizza com não sei quantos de água, com 70 e poucos por cento de hidratação, e eu faço uma maturação, fermentação de 70 e poucas horas. Aí fala, mano, Quem hidrata e mais quem e o tempo de quem fica fermentação, mais. sabe? O tempo de E pra fermentação quê? também. Então, porque só tem a fermentação e uma coisa que a gente nunca soube, nunca ninguém falou que é a maturação, que anda lado a lado com a fermentação, que é o que vai quebrando a cadeia de amido ali, as enzimas, etc. Para não entrar num assunto muito complexo, mas é a parte que ajuda a deixar ela mais leve. A hora que você come, por exemplo, Legal. você come a pizza inteira lá, você não sente pesado. Você não vai sair de lá tomando um litro de água, sabe? Você vai dormir tranquilo. Por causa desse processo que foi lento e foi bem feito. Sabe? Interessante. Um depende do outro. Exatamente. Existe um tempo específico é, correto? Depende da farinha. Depende da Depende farinha. da farinha. Depende da farinha. Por Depende da exemplo, farinha. na nossa realidade, tipo assim, do que a gente vê em mercado. Eu Sim. falo por mim por conta de. Eu tento muito de vez em quando fazer em casa. Tá. Não sei fazer, lógico, Aham. muito longe, mas eu tento fazer em casa. Mas tem esse negócio de você deixar a farinha ali, a massa na verdade, né? Uhum. Por um período ali, Sim. fermentando. Uhum. Né? Existe um tempo que você fala assim, olha, deixa no mínimo tanto. Uma coisa que a gente também, que isso é uma coisa geral nós brasileiros, a gente não sabe escolher a farinha. Então, assim, você pega uma farinha italiana, você tem o W dela lá atrás. Tipo, tem o PL, que é uma curva de elasticidade e tal, e tem o W, que é a força da farinha. Que é se ela tem mais proteína, se ela tem menos proteína. Tá. Resumindo, se ela tem mais proteína, ela aceita mais água, ela aceita mais hidratação e ela também demora mais para ser quebrada. Então ela vai ter essa massa, por exemplo, ela não vai ficar pronta, vamos supor, se eu fizer ela não fica pronta em 12 horas. Talvez ela fique 24, talvez um pouquinho mais. Sabe? Ela vai precisar de um tempo maior por causa dessa força dela. Sabe? Então Nossa, assim, então não tem um valor, não um tem. jeito, você tem que saber Esse fazer. é eu falo, é a complexidade e a simplicidade da culinária italiana é isso. Assim, todas as outras têm uma receita. Isso que eu queria A dizer. italiana tem receita? É. Tem. Só que, pô, fala, por que sua avó às vezes faz um negócio lá que ela faz no olho, sabe? Os antigos, assim, ela sabe o processo, sabe? Ela conhece o processo. Então, assim, seguir uma receita, por exemplo, do YouTube, pô, por que o cara lá usou isso aqui, deu certo e o meu não deu? É que eles falam assim, a questão da farinha. Sim. Você pegar, vamos pegar uma farinha tradicional que a gente encontra em a Dona Benta. Ela, sei lá, temperatura ambiente, ela vai aguentar no máximo umas 8 horas aí de processo, de fermentação. E tudo depende também da quantidade que você colocar de cada coisa. Eu geralmente, pelo menos as últimas vezes que eu fiz, eu deixava ela em torno de 4 horas. Ela parada ali pra poder fazer, né? Sim. Aí, tipo assim, a quantidade também que eu fazia era pra 2 pizzas só. Uhum. Era só pra 2 pizzas. Aí, só que é uma dúvida muito comum esse negócio do tempo, né? Que Do ela tempo. fica ali descansando. Exatamente. E é onde a gente separa, assim, muita gente, sabe? Porque, É. é, Já cara, começa errando aí, os exato, caras já exato. começam fazendo Porque assim, eu aquilo. lá, sem brincadeira, tipo assim, eu chego cedo lá, eu vou fazer a pizza, quando eu chego de manhã, eu faço ela com 12 horas, né, de processo. Aí eu já entro no celular, pô, quanto que tá a temperatura, sabe? Quanto que vai fazer? Aí, dependendo da temperatura, eu sei que eu coloco de sal, que eu coloco de água, que eu Nossa, coloco de bicho, fermento. sério? É assim, tipo, Nossa. não é Minha um... tia já comentou esse negócio, ela fazia na época salgado, ela comentou sobre esse esquema Não da tem um temperatura, padrão, Sim, né? que nem o umidade do sal, ar, a tudo. gente acha que o sal é para dar o sabor ali. E, óbvio, né? Ele dá, mas é tipo, é a terceira, a quarta função dele na massa fazer isso daí. Sim. Sabe? Ele vai regular a fermentação, ele bloqueia um pouco o fermento ou não. Sabe? Tipo, isso é um assunto bem complexo que assim, a gente pode simplificar, sabe? Então, tem a quantidade de sal, tem a quantidade certa de fermento, dependendo da hora que você quer servir, sabe? Que horas que ela tem que ficar pronta? Sempre essa pergunta, que horas, sabe? Aí você coloca. Só que depende muito da farinha também, igual ele falou, mano. Uma farinha mais. Essas nossas farinhas são muito refinadas. Ou seja, ela perdeu todo as proteínas, quase tudo ela perdeu. Proteína, tudo. Sabe? Então ela não é uma farinha forte, ela não vai aguentar muito tempo, sabe? Ela não vai ter uma elasticidade muito boa. E a resposta dela num forno, talvez num forno convencional, ok. Mas o meu forno a 400 e poucos graus não dá, sabe? Então, tudo tem, assim, pra gente, tudo tem um porquê e por que a gente deve Sim, fazer dessa forma e não da outra, sabe? legal. E assim, é complicado porque a gente tem o desafio de entregar todo dia, toda semana o mesmo padrão, sabe? Isso é complicado.
Exato, Porque porque não o dá- fato que não tem uma receita. Não tem. Exata. Exatamente. Números certos. Exatamente. toda Outro hora. dia chegou farinha pra mim semana passada e eu senti que ela tava meio úmida dentro do saco. Até pelo, né, o container e etc, sabe? Você importa, então. tudo. Importa. Existe algum ingrediente, alguma coisa, algum insumo que é nacional que você usa? Tem, não, bastante coisa. Que nem, o que eu trago é a base, a farinha e o tomate. E o azeite. importantes. É, que é o que dá pra vir assim com mais facilidade. E mesmo assim é difícil, né? São poucas marcas, né? Que trazem, né? Então a gente fica meio que. Aí que tá. Pra gente, assim, falando de Itália, a gente faz o molho com o tomate pelado. Sabe? Aquele que vem na lata. Tem mercado sim convencional. Porque aquilo lá, cara, não tem conservante, cara. Você pode ver. Você pegar esses molhos de saquinho, sei lá, essas marcas não, convencionais, aí tem, olha atrás o que tá escrito, Os sabe? veneno, tudo. Só. E assim, sempre foi isso que a gente comeu, sabe? Nas pizzas também. É que assim, os caras passam só um cheirinho ali, só pra sujar a massa, porque você nem sente o molho, né? Nas pizzas convencionais. Agora, você pega uma lata desse tomate pelado, tá lá, cara, é molho de tomate pelado, sem a pele, óbvio, né? No suco do próprio tomate e um acidulante ali, que geralmente é um suco de limão, que é um conservante. Acabou. Só isso. Então, o nosso molho é isso, esse tomate é amassado com a mão. Então, a gente compra uma latona, óbvio, né? Uma lata pequenininha, uma latona de 2,5 kg, te vira num bolzinho ali, amassa com a mão, sal, já era. Esse é o molho. Esse é o molho. Então, assim, é tudo bem... Exato, Nossa, sabe? que da hora. Aí tem todo, cara, o manjericão, obviamente a gente pega aqui, né? Que a gente pega de produtor próximo. O que mais que a gente usa? A flor de latte, a gente usa daqui, até um salve pro Zé, meu parceiro, ele é lá de Minas, Legal. que ele faz um produto tão bom quanto um italiano, com os mesmos processos, sabe? Então a gente faz uma flor de latte, a gente faz uma mussarela de búfala. É uma mussarela que responde bem à temperatura do forno, porque também tem tudo isso, sabe? Então, cara, é uma coisa bem assim, os embutidos são daqui também, que não tem também tá. o porquê também ficar trazendo, tipo, um salame de lá da Algumas Itália. coisas não tem a Sim, e aí sim, eu tento necessidade. pegar, assim, Pois, de pessoas próximas, sabe? Tá. Daqui, para não ter muito um transporte, Não, que isso acaba imagina perdendo, você sabe? importar tudo, né? Velho? Não tem nem como, No né? final de tudo, Exatamente. o valor... E o valor É isso que eu ia falar, com certeza afetaria diretamente no seu preço. já, desde o começo, já mudou muito, cara. A farinha subiu, tipo, muito, assim, sabe? Com todos os problemas que foi acontecendo lá. A questão de importação já é um custo absurdo Sim. na nossa realidade brasileira aqui. Exatamente. E aí tem os impostos aqui também, cara. E